professor não tá tendo que cuidar da mente, cuidar dos cronogramas de aula, apesar de entenderem o momento sensível, mas já aplicou as avaliativas? Já fechou as notas? Não dá. Eu basicamente acordo, passo um café, requento algum pão velho ou congelado, e aí ligo a TV e coronavírus, Brasil, 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 coronavírus, mais mortos, coronavírus, Brasil. Aí eu falo, vou desligar a TV, vou rolar o feed do Insta. E aí o que eu vejo? O que eu vejo? Yoga, alguém fazendo pão. Alguém fazendo pilates, mais alguém meditando, alguém plantando uma horta. Alguém que tem varanda, né? Alguém falando de desapego e desse momento de transição do universo. Alguém ensinando a cortar o cabelo em casa. Alguém fazendo pão. Mais alguém fazendo pão. Alguém comendo o pão que acabou de fazer. Mais alguém fazendo yoga e mais alguém meditando. E eu tô aqui, provavelmente com o meu pijama furado, porque é o mais gostoso, com alguma meia velha, bem encardida, daquelas que você só joga na máquina pra lavar e usa pra dormir, porque é velha, fofinha. Tomando café numa caneca que provavelmente ganhou alguma rifa, ou ganhou de aluno, né, super pro. Ainda tá com remela, tá com aqueles quilos a mais que a gente sabe, só a calça de moletom salva nessa hora. Tá com uma dor na lombar e uma dor aqui nos ombros, que é como se carregasse o mundo nas costas. Tá difícil ficar leve, né? Mas, no meio de tudo isso, no meu Insta, eu achei um texto da escritora e jornalista Nana Queiroz. E eu vou ler. Tem dias que sinto que falho em me deixar ver como humana. É como se houvesse um ser humano completo dentro de mim que não pode sair para vista alheia. Como se o humano em mim vivesse em uma dimensão diferente do resto. Não surta. E aí, a minha humanidade escorre sem ser contida ou acalentada. Minha humanidade grita e só lhe voltam gritos de eco. E eu sou uma pessoa não humana, existindo por aí sem ser vista em todas as minhas dimensões. Existe uma solidão em não saber fazer-se ver como humana. Ainda mais quando se tem uma visão aguçada para a humanidade alheia. Uma pena perpétua de dar em abundância a miseráveis, ouvir a surdos que falam e um ver aguçado aos cegos. E ficar ali, humana e sem dimensão palpável, recebendo um outro que nunca te recebe. Tem dias que parece que falho em me fazer ver como humana. Esse texto da Nana Queiroz, eu acho que reflete muito do que a gente tem vivido, né? De abrir a sala da videoconferência, dar uma aula online, montar um cronograma de aula, tentar dar o melhor que a gente tem, deixando de lado, como se tivesse como colocar pro lado de fora de dentro da nossa casa, a nossa humanidade. O que nos machuca, o que nos dói, o que nos dá medo. Minha cara ilustríssima pessoa, o que eu quero dizer hoje é que busca falhar menos em se deixar ver como humana. A nossa educação precisa disso. A educação existe porque existem pessoas. Os nossos alunos não são máquinas, eles são pessoas, são humanos. E quem os ensina também tem que ser. Então, por gentileza, busque falhar menos em se deixar ver como uma pessoa humana. Seja preguiça, seja sono, seja choro, desespero, luto, medo, raiva.
seja dengo, carinho e colo para sua própria humanidade, não só para dos outros. Não se afogue, mas banhe-se nessa lindeza imensa que é ser humano. Então tá tudo bem se você surtar. O mais importante, eu acho agora, é a gente saber o caminho do meio. Os budistas falam disso, eu achei isso aqui na internet. O caminho do meio é a prática de não extremismo. Um caminho de moderação e distância entre a autoindulgência e a morte. Eu gosto muito dessa ideia de buscar um caminho do meio, né? Entre essa autoindulgência, essa autocomiseração e a morte. Eu tenho que agir, né? Dentro desse meio, desse caminho. Eu gosto muito também da CNV, Comunicação Não Violenta. Porque ela fala muito de nomear sentimentos com a intenção de poder expressar necessidade, expressar o que a gente precisa. Então a gente valida o que a gente sente. O Marshall Rosenberg, que é autor do principal livro de estudo da comunicação não violenta, ele fala que nosso repertório de palavras para rotular costuma ser maior do que o vocabulário para descrever claramente nossos estados emocionais. Ou seja, a gente julga a si mesmo e aos outros com muito mais facilidade do que identificamos e acolhemos os nossos sentimentos. Então, colega, eu te convido a buscar esse caminho do meio, a buscar um lugar de reconhecimento dos seus próprios sentimentos, de acolhimento, de equilíbrio. E aí eu vou terminar com um trechinho de uma crônica da Marta Medeiros que diz assim: felizes são aqueles que aprendem a administrar seus conflitos, que aceitam suas oscilações de humor, que dão o melhor de si e não se autoflagelam por causa dos erros que cometem. Porque nós vamos errar. Nós vamos surtar. Nós vamos acertar e muito. Mas nós vamos ser nós mesmos.